E hoje, a Operação Abafa o Caso foi ligado na potência máxima pelos ministros do Supremo Tribunal Federal com relação ao caso do Banco Master. Daniel Vocaro vai ser intimado a prestar esclarecimentos lá na CPMI do INSS. E também tem o caso do Beto Louco, que é do PCC, que vai abrir o bico e falar dos 400 milhões que ele pagou de propina para membros do Judiciário, Executivo e outros. E ainda vamos fazer uma concatenação aqui de todas as informações e ideias, porque também tem desculpa do ministro Dias Toffoli do porquê que avocou para si a competência desse caso do Banco Master e não deixou lá no juiz de primeira instância. Para não falar só de caso Master, eu vou trazer também, fica com a gente aí até o final, que eu vou trazer uma análise rápida daquele caso do cachorrinho do cão-orelha que os adolescentes maltrataram e teve que ser sacrificado. E também vou trazer um posicionamento aí de um advogado que faz um posicionamento muito legal nas suas redes com relação a todos esses absurdos do ministro Alexandre de Moraes, esse caso do Banco Master. Então, você já sabe como é que você consegue ajudar a gente e fazer com que a notícia chegue. Já vou, enquanto eu compartilho a tela aqui com vocês, tá? Vocês já estão vendo aí. Vamos para a primeira notícia do dia, que é esta aqui, ó. O Master. Eu quero. Ah, esqueci de falar para vocês. Nós vamos tratar também a questão aqui do governador do Distrito Federal e o caso do Banco Master, tá? Engraçado, não tá o Poder 80. Eu vou trazer para vocês mesmo assim. Vamos lá. CPMI do INSS vai já convocou, portanto, o Daniel Vocaro, dono do Banco Master, para prestar um depoimento agora na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, ou seja, primeira semana já na volta do recesso. Basília Rodrigues, boa noite. Oi, boa noite. Pois é, então a gente já vai ter uma primeira semana quente, né? O Daniel Vocaro, o requerimento de oitiva, o depoimento dele na CPMI do INSS já havia sido aprovado no finalzinho de 2025 e faltava só a confirmação de uma data. A autora deste pedido é a senadora Damares Alves. A decisão pela data foi um consenso da cúpula da comissão da CPMI do INSS, que é comandada pelo senador Carlos Viana. Eles vinham conversando sobre este retorno da comissão, que apesar de não ter se reunido nenhuma vez neste recesso parlamentar, foi muito falada, né? É assunto tanto de congressistas de oposição quanto de governo, até mesmo em meio a forças, tentativas de que outras comissões venham a sair do papel. O depoimento de Daniel Vocaro na CPMI do INSS pode avançar muito na investigação, primeiramente, dos consignados, aqueles empréstimos que eram descontados do contra-cheque de aposentados e pensionistas que tinham acordo como clientes com o Banco Master. Basília, e há também toda a perspectiva de que... Rapidamente, Basília, peço desculpas por interromper a nossa Basília Rodrigues. A convocação, portanto, pela comissão, a CPMI do INSS, é do Daniel Vocaro, Maurício Camizotti e Luiz Félix Cadamone Neto. Foram convocados, portanto, para prestarem informações à CPMI no dia 5 de fevereiro. O senador Carlos Viana enviou ao SBT News uma nota, disse o seguinte: comunicamos que Daniel Vocaro e Luiz Félix Cardamone... Vocês viram que a senadora Damares está fazendo esse pedido que vai ser e já foi aprovado, né? Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS. Em relação a Maurício Camizotti, a comissão atua para reverter o habeas corpus que, de forma provisória, garante o não comparecimento à CPMI, segundo o senador. A CPMI seguirá adotando todas as medidas legais cabíveis para assegurar que ninguém se esconda atrás de decisões provisórias e que os fatos sejam plenamente esclarecidos diante do povo brasileiro. Então, portanto, Basília, convocação de 3 nomes, né? O Daniel Vocaro, não só o Daniel Vocaro, que é o dono do Banco Master, o Maurício Camizotti e o Luiz Félix Neto. Luiz Félix Cardamone Neto são convocados, portanto, nessa primeira semana, na volta, no comissão, a CPMI pessoal, do INSS já voltou aqui a matéria. Então,
Vocês já viram aí que Brasília voltou pegando fogo, literalmente, que a gente gosta de dizer aqui, né? E aí lembra que eu gosto sempre da gente estar fazendo aquele trabalho mental de concatenar as informações, ver os veículos de informação e de mídia que vocês já viram que está estampado em tudo. Então, Vorcaro vai lá na CPMI para vamos ver se eles conseguem que ele fale alguma coisa, né? E aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Esse é um carrossel do Rodrigo Marcial, tá? Rodrigo foi até um vereador de Curitiba, se eu não me engano, que fez aqui aquele dossiê Moraes, tá? Então, vamos lá. 8 de janeiro está conectado ao Banco Master. Não como teoria, mas como operação documentada envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, um governador afastado, bilhões de reais e um encontro secreto num fim de semana. O que você vai ler agora vai te fazer questionar tudo sobre aquele dia. 4 homens no centro dessa trama. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha, governador do DF, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Guarde esses nomes, eles vão aparecer juntos de forma surpreendente. No dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois das manifestações, Alexandre de Moraes afasta Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal com a acusação de omissão dolosa. Vai direto para o inquérito 4.923. Na época, pareceu só mais uma canetada do Moraes, mas algo tinha diferente. Aqui tem a matériazinha que ele está falando. O ministro Alexandre de Moraes afasta Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. As investigações posteriores inocentaram Ibanez Rocha. Mas por que ele? No meio de tantos casos de pessoas inocentes condenadas a 17 anos de prisão. Estranho. Calma que piora. Moraes arquivou o inquérito contra Ibanez dia 28 de fevereiro de 2025. Naquele exato momento, o Banco Master viu no BRB uma salvação para não quebrar. Mas agora você me pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tá aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ó. Tá vendo? Que deferiu o arquivamento. Aqui você precisa saber de um detalhe crucial. O BRB é controlado pelo governo do DF. Apesar de ter capital aberto, o governo é o maior acionista. Além disso, o governador indica presidente e diretores. Tudo. Guarde essa informação. Agora vem a parte que parece roteiro de filme. Um fim de semana, no primeiro semestre de 2025, Alexandre de Moraes vai à casa de Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro chama Paulo Henrique, presidente do BRB, dizendo que o homem está lá. O homem era Alexandre de Moraes. E aqui também nós temos a noticiazinha aqui embaixo. Beleza. E naquele exato momento, o Master estava à beira do colapso. A esposa de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com eles e o BRB, controlado pelo governador que Moraes acabou de livrar, era sua única salvação. Moraes e o presidente do BRB trocaram impressões, ou melhor, trocaram favores. Aqui tem mais um pedacinho de notícia embaixo. Deixa eu resumir o esquema. Moraes afasta Ibanez em 2023, libera ele só dia 28 de fevereiro de 2025, vai para a casa do dono do banco falido com o presidente do banco que Ibanez controla, e dia 28 de março o banco de Ibanez compra o banco falido por 2 bilhões. É muita coincidência. Meses depois dessa compra de 2 bilhões, o Banco Central barra a operação e abre investigação por fraude no Banco Master. É essa investigação que está explodindo agora. E é por isso que o 8 de janeiro nunca foi só sobre manifestações. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês o ponto de vista e a opinião de Rodrigo Marcial, que ao que parece é muito parecida com a nossa, sem rodeios e sem delongas. Ele vai direto ao ponto. E aqui vocês viram que ele não brincou. E aí vamos aqui continuar, que eu quero mostrar para vocês. E lá na frente a gente vai fazer um trabalho mental juntos dessas notícias todas. Desde a primeira que a gente começou, lembra? Tá aqui, ó, o dono do Banco Master foi convocado para dar depoimento da CPMI do INSS. Tudo ligado. A gente sabe que tinha autorizações. Sem autorizações eles faziam desconto lá dos aposentados.
Banco Master, BRB, INSS. E aí vamos continuar seguindo aqui. Olha essa outra matéria aqui que eu quero trazer para vocês, ó. Presta atenção. Ah, tá no Poder 360. Já vou trazer, mas olha aqui, ó. Beto Louco do PCC, tá, pessoal? Esse cara aqui, ó. Tá preso, negocia acordo de delação premiada e cita pagamento de propinas de 400 milhões a políticos. Essa matéria tá lá no BNews, tá? Então, presta atenção aqui. O empresário Roberto Augusto, que é aquele mesmo do jatinho, lembra? Do jatinho que o Dias Toffoli pegou, a empresa que era dona do jatinho, era dele? Pois é. Então ele, junto com Mohamed Hussai Mourad, o primo, tenta firmar um acordo de delação premiada no âmbito da Operação Carbono, que investiga um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraudes no setor de combustíveis. Ambos são apontados como líderes do grupo que seguem foragidos. Não está preso não, desculpa, viu, pessoal? A informação é da colunista Andréa Sadi, do G1. Segundo a apuração, o pedido de colaboração está parado na PGR. Desde outubro do ano passado, o material entregue às autoridades inclui documentos, mensagens de celular, gravações e comprovantes que indicariam o pagamento de mais de 400 milhões de reais em propinas a políticos e autoridade entre 2022 e 2024. Os repasses teriam como objetivo garantir vantagens tributárias, impedir a cassação de licenças e assegurar acesso privilegiado à Agência Nacional de Petróleo, ANP. Fontes também afirmam que os delatores apresentaram informações sobre o suposto vazamento da própria operação. Na deflagração da Polícia Federal, conseguiu prender apenas 6 dos 14 investigados com mandado de prisão. Após isso, a cúpula da polícia abriu um inquérito para apurar se houve vazamento de dados da mega operação. Isso aqui tá lá no BNews, viu, pessoal? Mas vocês viram que é um repost do G1, da Globo, perfeito? Então, tá aí a prova de que Beto Louco também pode delatar. Não é só o pessoal do Banco Master, não. E esse negócio de que delação premiada, não faz, não vai ter. Ninguém começa num processo respondendo, dizendo que vai fazer delação premiada, não. Então, no primeiro momento, todo mundo nega que não vai fazer, mesmo pessoas do PCC, seja Banco Master, seja Vocaro, mas depois, quando a corda vai esticando, as pessoas vão ficando sem possibilidade de recuar e aí acabam fazendo a delação premiada. Eu vou sair um pouquinho das matérias, pessoal, porque eu achei que eu tinha salvado e eu não salvei. Quero mostrar para vocês essa matéria aqui, ó. O vídeo. Então, a gente vai proceder aqui à criação com algumas perguntas. A intenção é que seja breve, de fato, com alguns elementos que foram identificados. Eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou passar o doutor Birajara conduzir a maior parte das perguntas, etc. Iniciando, houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada. Aqui é o Vocaro, tá, pessoal? O senhor Vocaro, durante seu depoimento, Sérgio Leonardo, diz que, na época, a partir de janeiro, a partir da data de comercialização das carteiras da Tirreno, o senhor informou ao BRB que o doutor Paulo Henrique estaria ciente que essas carteiras seriam de originadores, seriam originadas por créditos da Tirreno. O senhor confirma? Não, na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master
que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. Mas quando você apresenta a carteira para a comercialização, esse documento de origem também não faz parte do portfólio de documentos? Esse é o promotor perguntando, eu acho. Qual documento de origem? O originador do crédito da carteira, por exemplo. Eu não conheço no detalhe o procedimento da originação, mas eu acredito que quem fez a originação na ponta não é uma informação que está nos procedimentos, até onde eu entendo, não faz parte. A documentação não. Normalmente a gente recebe uma planilha com a lista de todos os créditos, CPF, data de originação, valor. Ou seja, pessoal, crédito pode. Crédito pode. Eles venderam 2 bi, se eu não me engano, 2 bilhões, posso estar enganado no valor, para o BRB de crédito podre. E compraram também e não pagaram e já estavam revendendo para terceiros. Então, olha aqui a outra, que eu quero mostrar para vocês também. Então, a gente vai proceder aqui à cariação com algumas perguntas. A intenção é que seja breve, de fato, com alguns elementos que foram identificados. Eu vou fazer algumas perguntas e aí eu vou passar o doutor Birajara conduzir a maior parte das perguntas, etc. Iniciando, houve uma divergência que nós consideramos muito interessante, enfim, que merece ser explorada, é que o senhor Vorcaro, durante seu depoimento, diz que, a partir de janeiro... Pessoal, vou resumir aqui, ó. Em acariação no STF, realizado dia 30 de dezembro, o banqueiro Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, divergiram sobre a origem dos créditos podres adquiridos do Master a partir de 2025. Segundo Vorcaro, o Banco de Brasília foi informado que os créditos foram originados pela empresa Tirreno. Então, vocês já perceberam aí aonde é que isso aqui vai dar. E aqui tem mais essa aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó. Vorcaro diz ter conversado com o Ibanez sobre venda do Banco Master. A única pessoa que o Vorcaro tá botando aí na linha de fogo é o governador Ibanez Rocha. Em depoimento, o banqueiro Vorcaro afirmou que tratou da venda do Master para o governador de Brasília, para o Banco de Brasília com o governador Ibanez Rocha. Segundo o empresário, eles tiveram conversas institucionais e o governador chegou a frequentar sua casa em Brasília. Foi que o governador disse que entrou mudo e saiu calado. Todas essas matérias aqui, pessoal, tá lá no Poder 360. Eles estão batendo forte, muito forte mesmo, tá? E aí, vamos voltar lá para as nossas matérias do dia. Que eu tive que sair, peço desculpa aqui para vocês. Ixi, Maria. Esse cara aqui também, meu Deus, esse menino aqui, pessoal, ó, aqui em Brasília, tá na UTI, uma briga, um adolescente, um homem de 19 anos, bem maior que o menino de 16 anos, bateu tanto no menino que ele entrou para a UTI, já tem um monte de coisa, essa informação tá pipocando aqui em Brasília, essa notícia, viu? Triste, tomara que ele pague pelos crimes cometidos, tá? Então agora, ó, para finalizar todo esse raciocínio aqui, eu quero trazer para vocês essa aqui do tese jurídico. Bomba. 2 chefes do Banco Central entregam cargos após abertura de investigação. Tá lá no tese jurídica, no perfil do Instagram, tá? O Banco Central iniciou uma investigação interna sobre o escândalo do Banco Master, após determinação do presidente Gabriel Galípolo. O portal Bassi Notícias, tem até nome desse nome, mas eu acho que não é não, se destacou por manter a crítica à autarquia, mesmo diante de pressões da grande mídia para evitar a fiscalização, ressaltando que os órgãos públicos devem ser investigados à exaustão. Belini Santana e Paulo José Neves de Souza, ex-chefes do Departamento de Supervisão Bancária, deixaram seus cargos sem acusação formal. Neves havia autorizado a compra do Banco Máxima,
que agora é o Master, enquanto Bellini era responsável por ofícios relacionados ao banco. A investigação busca não apenas entender o escândalo, mas também aprimorar regras e controles para o futuro. O Banco Master, que só oferecia CDBs com retornos de até 140% do CDI, levantou preocupações sobre sua solidez e impacto no sistema financeiro. Essa informação foi retirada lá da Infomoney, tá, pessoal? Então, vamos lá, concatenar tudo isso, que aqui ainda falta uma antes da gente dar o nosso veredito final aqui, tá? Vamos acompanhar o que disse o Dr. Raul Canal. Aqui dentro, o escândalo virou piada séria. Um ministro avoca um caso sensível, molda decisões, escolhe investigadores, esculpe o processo como quem ajeita cenário de programa dominical e nada acontece. Surgem amizades inconvenientes, voos compartilhados, laços familiares, relações financeiras cruzadas com o entorno do investigado. E nada acontece. O impedimento é óbvio, quase constrangedor, de tão didático, um escárnio. E nada acontece. E não acontece por um motivo singelo, evidente, porque o petista, disfarçado de ministro, não está nem aí. Toffoli segue adiante como quem sabe que nada lhe será cobrado. Não responde à opinião pública, não teme a crítica, não se constrange com o óbvio. Age com a tranquilidade de quem entendeu, antes de todos, que o sistema é impermeável. Não é erro de cálculo, é certeza absoluta de total impunidade. Mas e o presidente do Supremo? Silêncio. Fachin, o mesmo que transformou filigramas jurídicas numa piada nacional, dessas que até um adolescente gargalha sem nunca ter aberto um vademecum, agora se cala. O mesmo que assinou a alquimia que devolveu Lula ao Planalto após condenações em 3 instâncias, com provas fartas e corrupção escancarada nos fatos. O mesmo que dissolveu o conteúdo em nome da forma vazia. Hoje, acuado, assiste imóvel enquanto o tribunal se corrói por dentro. Quando o guardião da Constituição baixa os olhos, a Constituição deixa de ser pacto, transformando-se em figurino de teatro escolar, numa encenação grotesca de legalidade. Quem vigia os vigiadores? Aqui dentro, E aí? Responde aí pra mim. Quem é que vai vigiar? Não é nem os vigiadores, né? São os invigiáveis. Porque eu acho que a lei no Brasil vale para todos, menos para esses ministros. É literalmente um absurdo e um abuso, um afronto, tudo que está acontecendo. E aí, como é que a gente fica? Agora eu quero falar com você. O que você acha? É muita sujeira para esse tapete. Não cabe mais esse tapete, essas pessoas aí. Não tem como esconder mais. É muita coisa. Eu acho, na minha opinião direta e sem rodeios, que algo muito grave está para acontecer com o ministro do Supremo. E eu acho que quem vai abrir essa fila é o que vai ter dias piores. Dias Tófolis. E eu acho que vai ser ele. Não tem condições. E na hora que esse pessoal do PCC fizer uma delação premiada e falar e abrir a lista para quem que pagou, vocês vão poder ter certeza que aí acaba de cair a República mesmo de verdade. E eu acho ainda que depois que sair que abrir a porteira, o limpa será feito no judiciário. Todos os partidos políticos, se você observar agora, uma das pautas importantíssimas para todas aí na próxima eleição está sendo reforma do Poder Judiciário. Não tem condições da gente ter um Supremo Tribunal Federal infiscalizável. Não tem condições deles não estarem sujeitos à lei. Simplesmente quem faz, eles aplicam do jeito que eles querem, e se eles aplicar de outra forma, pode ser, não tem problema algum. Então,
Isso é um absurdo total para a nossa população. Vamos voltar aqui, pessoal, que eu quero trazer aqui para vocês também, já caminhando para o final, só essa matéria do cãozinho, tá? O cão orelha, então é triste, mas a gente tem que falar aqui. Minha esposa é apaixonada por cachorro, ela tem literalmente, assim, uma paixão mesmo, ela morre, ela nem vê esse tipo de notícia, que ela passa mal. Então, cão orelha, adolescentes voltam dos Estados Unidos e têm celulares apreendidos. 2 dos 4 adolescentes investigados no caso do cão comunitário orelha, em Florianópolis, desembarcaram nesta quinta-feira em Santa Catarina após uma viagem aos Estados Unidos. Segundo a apuração, a viagem incluiu passagem por Orlando e visita à Disney, e ocorreu depois do episódio que levou o animal à morte. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, desculpa, pessoal. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, os 2 adolescentes foram intimados para prestar depoimento e tiveram celulares apreendidos. O material deve passar por análise para ajudar a esclarecer a dinâmica do caso e verificar se houve participação de outras pessoas. A investigação teve início após o caso ganhar repercussão nacional. A polícia apura a atuação de 4 adolescentes e busca consolidar provas com imagens, depoimentos e perícias antes da conclusão do procedimento. Isso aqui é foto ilustrativa e é fonte do Metrópolis, tá? Só que aqui a gente está no perfil do Danúzio, perfeito? Então tá aqui o perfil do Danúzio, matéria noticiada por ele. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que essa questão do Alexandre de Moraes afastar o governador Ibanez em 2023 está totalmente ligada, principalmente depois quando veio o arquivamento. Logo depois houve uma pressão total aqui nos parlamentares, inclusive da Câmara Legislativa, para votarem favoráveis a essa compra. Moraes ainda vai ter encontros privados lá na mansão do Banco Master, então é outra coisa que conecta essa teia de aranha toda. Reuniões privadas com o próprio presidente do BRB à época, que hoje está em tudo que é contradição aí com o próprio Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E aí, meus amigos, enquanto eles montam esse esquema para tentar lavar dinheiro, tentar não, né? Usar o dinheiro público do DF, o dinheiro do aposentado que não autorizou os descontos, para tentar salvar um banco privado e desviar bilhões e bilhões de reais, tudo fraudulento. E agora o Banco Central, nessa briga toda, tenta barrar a fraude, liquidou o Banco Master e eles correm para decretar sigilo no STF. E acha que isso vai ficar por isso mesmo. E eu digo para vocês, eu acho que não vai ficar por isso mesmo. Eu acho que vai sim ter uma justiça no nosso Brasil. Ainda que não seja da forma como nós gostaríamos, mas eu acredito que nós vamos ter justiça. Espero que vocês tenham gostado. Para mais aí, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você sabe, que quer saber a verdade, principalmente do que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Compartilha. E como eu digo sempre, para ter mais notícias, mais informações e a opinião direta, vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.